Conexão Sagres. No ar com Conexão Sagres, aqui pelo Sistema Sagres de Comunicação. E hoje o assunto é voleibol, vem aí Olimpíadas. E nós temos aqui dois integrantes de uma associação goiana, o Neurologia Ativa, que participará, essa associação, da Superliga B de vôlei, que ainda conta também com o Goiás como outro representante goiano na competição. E no programa hoje a gente vai pegar vários detalhes. E quem está ao meu lado aqui para esse programa especial é o Charlie Pereira. E o Charlie tem novidades. Tudo bem, Charlie? Tudo bem, Pasqueta? Um abraço para você, um abraço para quem nos acompanha aqui no Sistema Sagres de Comunicação, aos nossos convidados, que daqui a pouco teremos o prazer de questioná-los, né? E é um programa legal, onde a gente vai falar de um esporte que é bastante popular no Brasil, né? E que tem muitas medalhas conquistadas em Jogos Olímpicos, muitas conquistas em campeonatos mundiais, né? E que tem muito a ver com o jovem, porque faz parte... É inclusivo. E faz parte da rotina de muitos jovens dentro da escola, o vôlei, como o handebol, como o futebol, como o basquete, como o atletismo, né? Vira e mexe estão ali no programa de educação física. E antes da gente entrar no assunto voleibol, estão aqui o Sávio Benis, que é presidente do Neurologia Ativa e também joga, e o Danilo Santos, que é ponteiro, jogador do Neurologia Ativa e o vice-presidente, e eles vão passar todos os detalhes aqui pra gente. Antes da gente entrar no assunto... Nós podemos utilizar para ele aquele termo, né? Bate escanteio só para cabecear. Ou seja, levanta e corta. Para os dois. Para os dois, porque eu já ouvi histórias aqui que eu vou te contar. O Charlie tem uma novidade, como eu havia dito logo aqui na abertura do nosso programa. Vem aí Olimpismo 365 Demar by Renapse. Explica pra gente o que é isso, Charlie Pereira. No início da semana, né, nesse mês de agosto, nós tivemos a assinatura de um contrato do projeto Demar by Renapse com a Fundação CES. É uma fundação argentina, né? Eu estive em Buenos Aires, junto com o nosso institutor Adair Meira, com o conselheiro Alain Meira, onde aconteceu a assinatura de um contrato da nossa instituição com a Fundação CES, que é uma fundação, né, que existe desde 1999 em Buenos Aires, na Argentina, e é voltado para promoção e restituição dos direitos dos adolescentes e jovens. E através da Fundação CES, que é ligada ao Comitê Olímpico Internacional, o nosso projeto Demar by Renapse foi escolhido para desenvolver aqui no Brasil, inicialmente em 3 estados, Tocantins, Goiás e Distrito Federal, o projeto Olimpismo 365. Você está vendo aí imagens da assinatura do contrato. E o que é esse contrato, o que é o Olimpismo 365? É a divulgação para os jovens, é a apresentação aos jovens do espírito olímpico, do quanto os Jogos Olímpicos lá atrás foram criados com o objetivo da integração de povos, de nações, onde vencer é importante, mas não é o único objetivo, né? As Olimpíadas têm como meta ensinar o espírito olímpico, né, a competitividade, mas também a igualdade, a inclusão e a ajuda, principalmente aos jovens, para que através do esporte possam estar cada vez mais inseridos na sociedade. Então, é um projeto longo, importante, e que a partir, né, de hoje ele começa a estar inserido no dia a dia da nossa programação aqui no Sistema Sagres, através do nosso canal aberto, através das nossas plataformas digitais, através do AM 730 da TV Sagres e Rádio Sagres. Então, foi um momento muito importante, né? Voltamos de lá bastante satisfeitos e com uma responsabilidade muito grande, viu, Pasqueta? Ah, que legal. Vem trabalho e trabalho bom pela frente. Danilo Santos,
ponteiro do Neurologia Ativa, vice-presidente da associação, e o Sávio Benis, que é líbero, e também o presidente gestor da Associação Neurologia Ativa. Queria agradecê-los por ter aceitado aqui o nosso convite para a gente bater esse papo, porque não é comum tratarmos de voleibol em um programa de entrevistas aqui em Goiás. E não é mesmo. Não adianta a gente querer falar que o espaço é dado por alguns, mas não é dado da maneira como se deve, porque conversando aqui com você, Sávio, e com o Danilo, eu e o Charlie, a gente vê que o trabalho de vocês vai além da formação de um time adulto profissional. Vocês têm um trabalho inclusivo, vocês tentam colocar criança na prática do esporte, especialmente do vôlei. Sávio, eu vou começar com você, me permita, Danilo? Conta um pouquinho da história do Neurologia Ativa. Quando é que foi fundado? Bom, o Neurologia Ativa é uma associação civil sem fins lucrativos. Ela foi fundada em 2018 por eu, Sávio Benis, Danilo Alves e o Jefferson Crovinel. Que... É Danilo Alves ou Danilo Santos? Me desculpe. Danilo Alves dos Santos. Ah, tá. Eu morro de medo, porque eu sou ruim com nomes. E o Jefferson Crovinel, que infelizmente não está mais entre nós, né? A gente criou a associação mesmo no intuito de fazer com que o esporte seja uma ferramenta de desenvolvimento social, né? Isso que a gente via na nossa região ali da Cidade de Jardim, uma região com muita drogadição, né? Com uma comunidade que estava ali fragmentada. E o esporte chegou ali e realmente a gente conseguiu, naquela nossa micro-região, resolver todos esses conflitos, né? E era uma coisa que a gente pensava e começou a caminhar durante o tempo, e hoje em dia se tornou uma realidade na associação, né? Nós temos 18 projetos em andamento, e o projeto principal, que era o projeto de inclusão social, que é o projeto Corpo e Mente Ativa, hoje em dia é uma realidade dentro da sociedade goiana. A gente atende 480 crianças, a gente atende 30 pessoas idosas em atividade multifuncional, e a gente tem um plano piloto que ainda não tem investimento, que é para a gente poder fazer uma coisa que vai ser única no mundo, que é o desenvolvimento de déficits motores e cognitivos com autistas, com pessoas hemiparéticas, né, em parceria com a Adfego e com outros locais dentro do estado, né, Vila São Cotolengo, CRE, para a gente poder fazer essa transformação desses déficits utilizando o esporte como ferramenta. Você é neurologista, formado médico, neurologista. Isso, justamente. Essa facilidade que eu tenho de enxergar a melhora dos déficits cognitivos e motores, né, incluindo ali o esporte, trazendo mais equilíbrio. A gente ultimamente utiliza muito o vôlei, que é o nosso principal foco, mas a gente tem todas as modalidades lá dentro da nossa associação em iniciação esportiva, né? Então, você que está aí, que queira fazer um esporte, que não tem condições de pagar, procura a gente lá no ginásio poliesportivo da Cidade de Jardim, que a gente vai atender a garotada aí de 10 até 25 anos a iniciação esportiva. É um ginásio hoje, o ginásio da Cidade de Jardim, Danilo, que é administrado pelo projeto. É administrado pelo projeto. E como é que foi a construção dessa parceria? Ela é com o governo ou com a prefeitura, o ginásio? Com o governo. Como é que foi a construção dessa parceria? A gente começou como o Sávio disse, a gente começou a focar mais no projeto e no lance das crianças, né? Porque a gente via que tinha um déficit muito alto ali naquela região, de muita criança na rua. Então o Sávio teve essa ideia de trazê-las para nós. Falou assim, por que a gente não procura dar uma vida melhor para eles? Então a gente começou a entrar em contato com algumas pessoas, alguns dirigentes, até secretários de esportes, para que a gente pudesse fomentar essa parceria com eles, né? E graças a Deus, assim, foi muito bom, assim, a gente foi nas pessoas certas.
eles abriram as portas para a gente, deu a mão para a gente, falou assim, não, eu quero que vocês também ajudem a gente a organizar isso. Então, o ginásio foi cedido para nós, né, pelo secretário de esportes do Estado, para que nós fizéssemos esse trabalho muito forte lá. E, graças a Deus, está encaminhando muito bem. O gancho é legal porque a gente vai conseguir aqui separar o time principal, a Superliga B, do projeto que eu acho importantíssimo divulgar. O Sávio disse que são 480 crianças. Sim. 18 projetos em ação. De forma resumida, Sávio, por favor, que projetos são esses, assim? Ele vai da prática esportiva a uma assistência? Como é que funciona? Então, a gente tem, por exemplo, uma atividade multifuncional da terceira idade, a gente tem uma prática de esportes com deficientes físicos, a gente tem projetos de iniciação em basquete, em futsal, em vôlei, em handebol. A gente levou uma parte do nosso projeto para Senador Canedo, então lá a gente está desenvolvendo o vôlei e o futsal. A gente tem também, a gente atende alguns CRASP, né, e alguns CRAS, por exemplo, o CRAS da Vila Isaura, né, que é um CRAS de assistência social. A gente faz distribuição de cestas básicas, por exemplo, a Eurofarma mandou 50 cestas básicas para a associação e a gente fez uma atividade lá nesse CRAS e distribuímos essas cestas para eles. Então, a gente tem uma série de situações que a gente ali tenta atender a comunidade, né? E agora, se a gente conseguir mais um recurso, a gente vai desenvolver esse link que eu falei para vocês, que é aplicar, né, o esporte para a gente conseguir resolver grande parte dos déficits cognitivos de algumas situações. Eu cito muito os autistas, que se beneficiariam muito com a prática esportiva, porque eles criam vínculos dentro de um grupo e acabam soltando e desenvolvendo linguagens e conexões, né? Eu tenho um filho autista. Ele tem 4 anos, João Francisco. E hoje, por coincidência, na terapia, eu levo ele de uma terapia, né? Hoje ele teve fono, teve trabalho psicológico, e aí uma mãe, a gente fica ali, os pais, eles acabam conversando ali enquanto os filhos estão nas terapias. A gente vai criando um laço, assim, trocando experiências, né? Um ajudando o outro ali. Como é que ele faz? Como é que você está fazendo na questão da alimentação, na questão disso, daquilo? E eu conversando com a mãe, ela falou assim, poxa, eu estou com tanta dificuldade. E a mãe não tem, talvez, assim, o recurso necessário para dar mais aulas, mais terapias para o filho. E é muito importante, você trabalha nessa área, sabe? O quanto é importante você ofertar uma quantidade maior de terapias. Exato, né? Porque ali ele vai estar, cada terapia ele vai desenvolvendo um pouquinho. E ela falou assim, eu estou com muita dificuldade, já pediram para ele fazer esporte, já pediram para ele fazer natação, já pediram para ele fazer música, e eu estou com muita dificuldade. E aí, né, o exemplo, a carência, a necessidade dessa mãe vai ao encontro desse projeto. E aqui não tem tantas oportunidades, né, para eles, né, geralmente nos ambientes ou escolas de esportes que a gente tem aqui, a gente não tem esse espaço para as pessoas que têm algum certo tipo de problema, não um problema, mas de dificuldades motoras, cognitivas, né? Voltando ao assunto da iniciação esportiva, que vocês fazem lá também na associação. Você, Danilo, você é um atleta de alto rendimento. Você é do estado, nascido aqui em Goiânia? Sim, nascido em Goiânia. E daqui jogou voleibol, tem uma carreira, foi para fora, jogou na Europa e tudo mais. Gostaria, inclusive, que você contasse um pouquinho da sua carreira. Mas como é que foi o início aqui em Goiânia na época? Assim? Como é que foi a base aqui em Goiânia? Tinha muito time? Era difícil? Tinha. Logo você teve que ir embora? Como é que foi? Tinha muito time. Só que como antigamente a gente não tinha tanto valor nesse esporte, então a gente tinha que procurar fora, né? E os centros eram Rio de Janeiro, São
Paulo e Minas Gerais. Sempre foi, né? E quando eu comecei a praticar esporte, eu tinha 8 anos de idade. Aqui? Aqui em Goiânia. Aonde você jogava vôlei aqui? Eu comecei no Alfredo Nasser. Na época chamava Edan, né? E foi uma coisa muito, muito engraçada, porque eu e meus vizinhos, meus amigos vizinhos na época, a gente armava a rede no meio da rua, na porta de casa, e ficava brincando. E nisso passou uma treinadora, que era a antiga treinadora, que hoje não se encontra mais entre a gente. Ela passou e me viu jogando na rua. Ela falou assim, você tem jeito. Olheira, né? Você tem Olheira. jeito. Vai fazer um teste lá na minha escola. Aí eu, ok, me passou o dia, fui. Foi o Wilsonina. Fui, passei, fui lá no dia que ela me falou, passei no teste. Peneira. A peneira, a famosa peneira. Aí ganhou a bolsa. Ganhei a bolsa de Que estudos e todos os dias eu tinha que acordar mais cedo, porque como eu morava no Parque Amazônia, a escola era no Vila Brasília, então eu acordava cedinho. Que escola que era? Era Educandário Alfredo Nasser, que hoje é a Unifam, né? Ah, tá. E então eu andava 40 minutos todos os dias, 40 minutos para ir para a escola e Já ia aquecido, né? 40 minutos para voltar para casa depois da escola, almoçava e depois ia a pé também lá para o ginásio do Vila Brasília, e foi onde tudo começou lá, com a professora Wilsonina e com o professor Otoniel, que até hoje lá e ele faz parte ainda desse processo, que ele não deixou morrer, né? E aí, logo quando eu fiz 12 anos, eu já comecei a me destacar, assim, perante os outros, né, companheiros. E aí a gente foi para um campeonato brasileiro, eu fui convocado para a seleção goiana, e de lá eu fui convidado para jogar num time em São Paulo, para um clube em São Paulo. E aos 14 anos eu fui, minha mãe chorava assim de noite, assim. 14 anos, morar sozinho Morava em São lá no Paulo, numa alojamento? cidade, um apartamento que o clube... Qual cidade que era? São Paulo. São Paulo mesmo? São Paulo. E imagina, eu 14 anos, né? E minha mãe chorava de mim, ligava de 5 em 5 minutos. E foi onde tudo começou. Aí de lá, aos 14 anos, né, que foi meu primeiro contrato profissional, e depois, aos 18, eu já fui contratado para jogar na Europa, porque aos 16 eu fui para a seleção de base. A gente jogou um sul-americano e eu fiz uma temporada de amistosos com a seleção brasileira infanto-juvenil. E nisso, jogando lá, fui convidado para um clube para jogar na Europa. E com os 18 anos eu fui. Aí minha mãe chorou mais ainda. Aí eu fiquei lá dos 18... Aí parou de ser ligação interurbana, né? Passou a ser ligação internacional. Eu tinha o WhatsApp. Só era Skype na época. Aí daí eu fiquei lá na Europa dos 18 aos 28, que foi quando eu fui repatriado. Você morou em quais países lá? Eu morei em Portugal, morei na Espanha, morei na Bélgica, morei na Alemanha, morei na França, na Rússia, na Croácia. Já tinha passaporte europeu. É verdade. E aí o legal, você venceu, né? Sim. Você venceu na carreira, começando na base aqui. Sim. E melhorou essa questão da iniciação aqui ou não? Outros como você conseguiram traçar o mesmo caminho ou piorou? Ficou mais difícil? Eu acho que ficou mais difícil. Da época para cá ficou mais difícil, porque hoje a gente não tem tanta escola como a gente tinha antigamente, porque o SESI era uma porta muito grande. Todos os SESIs funcionavam a escolinha de voleibol e tinha muitos atletas. Hoje quase nenhum SESI tem mais. Mas é porque os garotos e garotas querem jogar outra modalidade ou é pela correria do tempo, tal, pela exigência do estudo? Eu acho que é mais pela exigência do estudo mesmo. Eu sou professor de base também, né? Hoje a gente tem 3 unidades, que é a do Vila Brasília, a do Cidade Jardim e a do Clube Oasis, né? Que a gente tem uma parceria com o Clube Oasis lá. Então, aquela unidade é onde eu tomo conta, né? Então, eu vejo a dificuldade em questão das crianças mesmo, eu acho que é por falta mais assim de incentivo, porque antigamente a gente tinha esse incentivo muito forte, né? Hoje não tem mais, assim, acho que a era moderna tomou um pouco de conta, que hoje a criançada mesmo, mais celular, computador, então, e eu brigo muito com eles e lá na minha unidade, para treinamento eu exijo muito notas. Eu falo, vocês só vão treinar se tiverem com as notas boas. Então, todo bimestre, eu exijo o boletim deles, entendeu? Então, se tá ruim daquela nota, fala, não, então você vai melhorar essa nota, próximo bimestre você traz ela para mim e eu quero ver ela
Lá em cima. Então, a gente tem que cobrar isso também, entendeu? Como educador, né? A gente não tem que só pensar no esporte, porque é uma vida muito curta, né? Então, quando a gente vira profissional, você vai até uma certa idade, se você não cuidar do seu físico, e a escola fica meio que de lado. Então, eu exijo muito essa participação escolar dos meus alunos. Então, acho que ficou um pouco mais difícil hoje pelo fato da gente não ter tanto incentivo nas escolinhas, dos próprios pais também, né? Você falou da sua trajetória no vôlei, eu queria conhecer a trajetória do Sávio. Né? Então, eu joguei vôlei comecei vôlei dos 10 anos de idade no SESI, lá no Tocantins. Qual cidade lá? Porto Nacional. Porto Nacional. Lá Cidade da minha mãe. Eu joguei lá no SESI até os 16 anos. De 16 para 17 anos, eu passei no vestibular de medicina. Veio para Goiânia? Vim para cá e, assim, eu sempre fui um aluno muito Caxias, né? Muito dedicado. Então, desde a época que eu entrei na faculdade até a época que eu terminei a residência, eu não tive contato com bola. E aí, depois que eu voltei a ter contato com bola, foi quando eu fui ali para o SESI Canaã e joguei lá e comecei a montar o Neurologia Ativa. E estou no Neurologia Ativa desde então, né? Jogando, apagando incêndio e tudo mais. A luta, ela é muito grande, né? E o problema, eu acho que tem que ser mudado culturalmente. Porque os pais, hoje em dia, eles não têm noção do quanto que o esporte pode modificar a vida do filho dele. Trazendo disciplina, responsabilidade individual e social para o resto da vida. Então, a sociedade, hoje em dia, ela não é... Claro, não é todo mundo, tem as suas exceções. Mas ela não enxerga dessa forma. A atividade esportiva, ela traz um sentimento dentro do jovem, do adolescente, muito grande, que ele carrega pelo resto da vida. Esse exemplo eu tiro por mim. A minha trajetória de neurologista, é muito complicado você ser um neurologista, é muito difícil as coisas. O esporte te encaminhou a... Me trouxe essa disciplina, né? Então, por isso que eu sou um grande neurologista hoje em dia. Agradeço o esporte por isso. Consegue conciliar bem todas essas tarefas no esporte com a profissão? Atualmente está bem complicado, né? Mas porque a gente está correndo atrás de coisas a todo momento, porque a associação está vendo morrer um dos seus principais projetos, que foi o primeiro projeto. Do vôlei. Do vôlei. Que era um projeto amador. Não, era um projeto amador que foi ganhando corpo, conquistando títulos, né, locais na Liga Goiana, nos campeonatos do estado. E hoje em dia é um time de alto rendimento, né? E a associação vem passando por essa dificuldade, porque a gente não tem mais recursos para conseguir manter esse time de alto rendimento. E ele está prestes a acabar. Só uma pergunta. Qual o custo mensal, né? E acho que isso é até um serviço de utilidade pública para o empresário que está nos acompanhando, a nossa associação, ela tem utilidade pública estadual. Daí que surgiu toda essa parte dos projetos sociais. A gente tem. Hoje qual o valor mensal do projeto? Gira em torno aí de uns R$120 mil por mês. Incluindo o alto rendimento e a manutenção dos projetos. Tudo, porque assim... Tem coisas que as emendas públicas que autorizam a gente fazer os projetos e que dão mais facilidade para isso não pagam, né? Então, a gente tem que tirar do bolso. Vocês têm direito, mas tem que inteirar. Então... Pasquetto, assim, você me conhece, a gente fala muito de futebol e eu tenho uma posição muito radical, assim, em relação ao apoio ao futebol profissional por parte de governo e prefeitura. Eu acho que o futebol ele chegou a um patamar que ele não precisa mais dessa ajuda. Sim. Talvez o projeto de futebol lá na periferia, lá no projeto do Neurologia, né? Esse tipo de apoio ao futebol, sim. Onde você tira a criança da rua, né? Dá a ela a oportunidade, né? De estar ali numa dinâmica esportiva, que seja o futebol, né? Agora,
dinheiro para time profissional, partindo do governo, partindo de prefeitura, eu sou radicalmente contra. Acho não que pode ter. o futebol chegou a um patamar, ele pratica salários astronômicos e tudo isso é um círculo vicioso onde muita gente se beneficia, né? Enquanto outros esportes ficam à margem. Pouca gente se beneficia se a gente colocar num cenário geral. Ficam escanteados, né? E não tem. Assim, é um valor. Na realidade, eu acho que eu vou usar um termo mais. aqui. Eu vou usar aqui um termo, sabe? Para você. O valor que ele falou de É 120 metade reais do salário do principal jogador do Goiás. é troco. É troco para o mundo do futebol goiano. Sim. Goiano. Estou falando do futebol brasileiro, futebol do exterior e esses números astronômicos que a gente está vendo aí, principalmente a partir de agora lá da Arábia, né, com contratação. Né? Então, assim, poxa, projeto legal, poderia muito, sabe, a prefeitura, o governo, né, a iniciativa privada abraçar o projeto, talvez não com valor integral, mas se cada um der um pouco, né, o projeto vai estar tirando muitas crianças da rua, vai estar ensinando muitos valores do esporte que são tão importantes para quem está formando a sua personalidade. Sávio, para a gente entrar na Superliga B aqui, quando a gente estava ali se preparando, eu perguntei o que a Confederação Brasileira de Vôlei paga para os times da Superliga B? Atualmente, a Confederação Brasileira de Vôlei, ela dá 14 passagens, né, para os jogadores. Passagens aéreas. Isso. Ou passagem aérea ou de ônibus. Normalmente, uma delegação era composta por quantos? Em torno de 18 a 20 pessoas. E hospedagem? Hospedagem não. Só passagem? Só essa passagem. E se eu quiser transmitir aqui no canal da Sagres um jogo de vocês, quanto que eu pago para vocês? Olha, vocês do Neurologia. Aí o Neurologia tem que pagar para a CBV o direito de transmissão dos jogos. Quer dizer que a CBV não te paga nada? Não. Charlie, olha, Assim, olha a o que gente- é a comparação com o futebol. Me nós somos permita. muito acostumados com o futebol Eu tô- e a eu gente tô tem uma realidade perguntando- bem diferente. A Eu gente tô, tem que eu tô pagar, perguntando pra pro ser- Sávio, porque eu já sei a resposta. Aí, Sávio e Danilo, a Globo transmite, o Sport TV transmite também a Superliga A. Sim. Né? Que a televisão paga para os clubes da Superliga A? Nada. Não tem direito de imagem, Não. direito de nada? Direito de imagem é da Cara, CBV. CBV que esses dias esteve envolvido em um escândalo com o Banco do Brasil, aquela história toda e tal, mas não é o caso. Aqui é outra coisa, eu não porque, quero nem assim, botar os meninos numa saia justa Para aqui, quem não. está nos acompanhando, para quem acompanha o futebol sabe disso. Hoje, O povo para gosta de transmitir dinheiro, o né? Campeonato Brasileiro, são os clubes que negociam com a televisão, E eles ganham uma grana, né? com a Globo, por exemplo, o Goiás, que é o nosso representante aqui na elite do futebol nacional, ele recebe aí cerca de 60 milhões por ano para a transmissão aí dos seus jogos, através da TV aberta, o pay-per-view, TV por assinatura, né? Cada clube ganha cerca de 23, 24 passagens, ganham hospedagem e ganham alimentação Ganha tudo. por parte da CBF, né? Então, assim, é uma realidade bem diferente. assim, E quando a gente fala, Danilo e sabe, quando a gente fala de refeição, é o café da manhã, é o jantar, é o café da tarde, aliás, desculpa, é o café da manhã, Você pulou o almoço, o principal. é o café da manhã, é o almoço, é o lanche da tarde, é o jantar e é o lanche da noite. É o lanche da noite, que é 10 horas, servido. vidão. Ele não é obrigatório. As duas refeições obrigatórias, eu conversando com o profissional, as duas refeições obrigatórias são Café? o almoço e o jantar. Ah, tá. O café, às vezes, não, porque eles estão em concentração e às vezes o jogador dorme gosta de... acorda meio-dia, então já está na hora do almoço, então pulou o café, mas o almoço e o jantar são obrigatórios, né? Mas me pegou muito esse lanche da noite, sabe? Esse das 10. Eu ia aproveitar bem os 5, viu? Pela minha forma, eu ia aproveitar bem os 5. A gente é assim, a gente viaja para os lugares, aí eu falo com o Danilo, vamos acordar mais cedo para a gente procurar o restaurante mais barato que a gente vai levar os meninos, e aí e a gente vai na padaria, compra ali um pão, passa o negócio e leva pro lanche. É assim que funciona. O Sávio e Danilo. Eu citei agora há pouco aqui os integrantes da competição, vou repeti-los. Goiás, Neurologia Ativa, Araucária, que é do Paraná, Manaus, Brasília, o Rede Cuca do Ceará e 4 times que subirão da Série C. O campeonato ainda não tem data para começar, ou é no final desse ano ou iniciozinho
de 2024, sobe só um? 2. Porque teve um ano que subiu só um. Antigamente era. Então sobem 2. Sobe 2 e 2 cai. Descem. Aham. E cai em 4 para Cai em C 4 e pra sobe C. em 4 da C. Esse ano, temporada 22-23, vocês quase subiram. Sim. Como é que foi a campanha? Foi uma campanha boa, né, amigo? Você jogou, Danilo? Maravilhosa. Não, eu joguei só até a metade. Só. Aí depois eu falei assim, não, deixa só os meninos Mas jogarem agora você mesmo. vai jogar? Agora eu vou jogar ela inteirinha. Tá treinando e Isso, tal? tá treinando. Eu me lesionei, inclusive, nessa semana passada, mas é uma lesãozinha bem tranquila. Como é que é o nível da Superliga B? É bom? É muito forte. Cada ano que passa vem mais forte. Eu sou bicampeão da Superliga B, né? Então, logo quando eu voltei da Europa, eu voltei, joguei uma A, joguei 2 Bs, e depois joguei a de novo e joguei 2 Bs, e foi quando eu vim para a neurologia. Cada ano que passa, o nível da competição vai aumentando, né? A gente teve aí o ano passado, e para você ter noção, as 4 primeiras vagas, né, para os semifinalistas foi decidido na última rodada. E aí vocês foram para a semifinal contra quem? Nós fomos contra Monte Carmelo de Minas Gerais. Eles subiram? Foram 2 jogos? Foram 3 dois jogos. São 2 jogos. A Isso. semifinal são 2 jogos. E aí o desempate é no 7? No terceiro jogo. Ah, e tem um terceiro jogo. Isso, né? melhor, não melhor de 3 é melhor jogos. de 7, não, né? Melhor de 3 jogos. Vocês foram para quantos jogos com eles? 2. Eles Dois. ganharam os 2. Eles eram mais fortes. Eles tinham acabado de descer da A, né? Então eles estavam com um plantel muito forte. Assim, mas os jogos que nós fizemos contra eles foi bem parelho, assim. Inclusive o do turno, a gente perdeu de bobeira, né? Tava ganhando de 14-12 no tie-break e aí eles viraram. Foi tipo um Brasil e Rússia no feminino, quase assim, da Mari. Mais ou menos. E os jogos são na Cidade Jardim, lá no ginásio. No Vocês ginásio da jogam lá. Cidade Jardim, Jardim, é aberto lá, né, para as crianças que é do nosso projeto. É de né? graça para assistir. É isso, para assistir, para as crianças, sim. Como é que tá Mas a base de vocês para esse ano? Assim, ela vem tão forte quanto? Vocês, diante de tantas dificuldades, conseguiram se reforçar? Perderam jogadores? Como é que tá, Sávio? Uai, recentemente, fica à vontade. recentemente a gente perdeu vários atletas, né? Em virtude, a gente foi na mídia falar que realmente a gente não tem recurso, né? Se o empresariado não ajudar o Neurologia Ativa não vai ter condições de continuar. Então, a gente... Esse é o ano decisivo para vocês? Esse é o ano decisivo. Subindo ou não é o ano decisivo. Financeiramente, sim. Subindo facilita. A gente imagina que possa facilitar essa questão do patrocínio, né? Sim. A gente imagina, mas vou citar o exemplo do Monte Cristo. Na época do Monte Cristo, eles subiram e não achou ninguém para bancar o Tiveram que projeto. jogar lá em Monte Carmelo, né? Montes Claros. Montes Claros, aí foram para Montes Claros. Então, a gente não sabe se uma subida realmente vai garantir, né, esse investimento. Porque o que está acontecendo hoje em Goiás é algo que não está acontecendo em nenhum outro estado do Brasil. Hoje nós vamos ter uma Superliga C com 4 times femininos do estado. Então, você me contava, o vôlei goiano cresce a cada ano. Uma Superliga C com 3 times masculinos, 4 times femininos, ou O seja, Goiás vai ter um 7. feminino, né? Vai ter um feminino, o Ex vai ter um feminino, o Lona vai jogar, Rio Verde também está aí para jogar. Então, a gente tem várias equipes que vão entrar no profissional. A gente já tem Goiás Neurologia Ativa na Superliga B, com chances muito altas de subir. As chances são reais? São muito reais, tanto para a gente como para eles. Os 2 times estão muito fortes, né? Então, assim, a Superliga B é um campeonato extremamente competitivo. Quem está ali precisa dar um passo a mais, então nenhum time desiste. Então, quem assistiu os jogos e foi no espetáculo lá na Cidade Jardim, né, Dan? Viu jogos fantásticos. Sim. A gente fez um tie-break contra Manaus, ganhamos de Manaus de 23-21. Um jogo espetacular. Então, assim, é uma liga, é um nível de jogo muito alto mesmo, né? Na Superliga A, a gente já tem, assim, aqueles times realmente que são muito potentes, que estão ali em cima, geralmente não perdem, não caem. Na Superliga B, não, é uma transição. Cada set é um espetáculo diferente. Então, realmente é muito gostoso de se ver e muito gostoso de se jogar.
E desses times de fora aqui, você disse das chances de Goiás e de vocês, do Neurologia. Quem vem forte também? Tem aqui Araucária, Manaus, Brasília e o Rede Cuca. Rede Cuca e Brasília, eles também... Que eles caíram, né? Eles caíram. Então, com certeza, ele vem com projetos fortes. E o Rede Cuca tem um orçamento muito alto, né? Por ser da B, lá o ano passado, na temporada passada, eles investiram deles vem muito. Da onde? E lá é um instituto. Lá é Fortaleza, né? Lá é um instituto chamado Rede Cuca. Então, eles são basicamente o que a gente faz, Neurologia faz, vários projetos sociais com dinheiro. Então, é muito grande. Eu fui lá visitar eles ano passado. Eles são um instituto bem grande. E como é que... Tem uma rivalidade de vocês com Goiás? Como é que é essa... Tem, mas é uma rivalidade ali dentro da quadra. Né? Eu acho exatamente. Eu acho e é legal ter. Sim, com certeza. É legal ter isso motiva isso que faz o jogo ficar espetacular. Porque, assim, por exemplo, nesse momento o elenco do Goiás também se prepara para a Superliga B. Tem jogadores que já fizeram parte do Neurologia. Vocês têm jogadores que vieram do Goiás? Não temos. São grupos diferentes. Grupos diferentes. O Goiás manda os jogos lá na Serrinha, lá no ginásio. Na Serrinha, mas acho que esse ano eles saíram da Serrinha e eles vão para o SESI Canaã. Que é a parceria com o SESI. Lá próximo da onde a gente está, né? Eu até achei que fosse o mesmo ginásio. Não é. A gente quer que o Goiás cresça também. A gente não tem essa rivalidade. É uma rivalidade sadia. Isso. É uma rivalidade ali só dentro da quadra. E os jogadores, inclusive, são todos amigos, né? Sim. Então, isso a gente torce rola aquela provocaçãozinha, aquele sarro ali dentro da quadra e tal, mas quando você sai ali parece que não aconteceu nada. Então tá tudo normal. Mas eu acho que essa rivalidade tem que ter, por quê? Porque traz um espetáculo bonito, é uma gana que você quer ganhar. A temporada passada mesmo, os nossos jogos contra o Goiás foram todos pegados. Foram quantos jogos? A gente jogou o Goiano e a Superliga B. No Goiano eles ganharam da gente, na Superliga B também ganharam da gente. Mas foram 3-2. 3-2 os jogos. Mas aí vocês se classificaram. Nós classificamos e eles ficaram fora. Qual que é o calendário anual? Vamos pegar aqui. 2023. Quais competições fazem parte do calendário do Neurologia? A gente tem as competições regionais, né? Que a gente... Quais competições são essas? Jogos abertos, a maior liga amadora do Brasil, que é a Liga Lince. Contou, tem uma liga aqui em Goiás com 88 times. A maior liga amadora do Brasil. É de Goiás? De Goiás. Acontece ali no Ateneu Dom Bosco. Dom Bosco. Ela é de Goiânia ou de clubes de todo o estado? Goiânia. Todo o estado vem pra cá. E os jogos são aqui? Os jogos são aqui. 88 times de vôlei? Só no masculino. Só no masculino. Mas isso o quê? Durante quanto tempo? O ano inteiro. São 4 etapas ao ano. A gente ganhou ela 7 vezes já. Então, o Campeonato Goiano tem? Tem. O Campeonato Goiano tem, mas ele geralmente é lá para setembro, outubro. Como é que é o trabalho da Federação Goiana de Vôlei? Eles viram, Charles. Você já sabe a resposta. Mas é porque, assim, a federação, ela não tem recurso. Sim, A CBV não manda recurso e eles não têm condições de investir na gente. A CBV, ela quer só juntar para ela, pelo que eu estou entendendo aqui. Assim, eu acho que essa diferença que existe nos esportes, essa falta de investimento que tem no voleibol, né, faz com que a CBV não tenha tantas condições de investir na gente, né? E a federação também é um pedacinho da CBV aqui. Então, eles também não têm essa condição, né? Então, o calendário nosso, a gente joga os Jogos Abertos de Goiás, né? Porque a gente é uma instituição pública, né? Que tem utilidade pública estadual. A gente tem esse acordo de cooperação técnica para tocar o ginásio. Os Jogos Abertos, a fase regional vai acontecer esse final de semana em Trindade, tá? Então, a gente joga sábado e domingo. E depois a gente fez uma parceria recente com a Universo. Então, a gente vai jogar os Jogos Universitários representando a Universo, né? Que aí já é no outro final de semana. Aí, depois do outro final de semana, vai ter a Taça Minas, que a gente vai jogar lá contra Monte Carmelo e mais 2 times da Superliga A, né? E aí, talvez o Goiás deva ir também, que ele foi ano passado. Você está falando, tem uma competição lá em Minas. Isso Bancado por vocês. Bancado por nós. Não tem investimento. A gente pega nosso carro aqui e vai aí igual os doidos, né?
5 gigantão Dentro dentro do do carro. carro. Ah, vocês vão em carro, não vão de ônibus, Não, a gente tem condições não, a gente de ônibus não. Fica caro demais pra gente alugar um ônibus, então a gente não Não. tem esse recurso. Então, porque a gente tem a Superliga, então a gente tem que economizar o máximo possível. Então ele pega o carro dele, ele já comprou um carro grande para isso também, né? Pensou nisso, né? Já pensou Compra nisso. uma van. Não dá. O Charlie tinha perguntado do calendário. Vai o então, meu carro. Então, para retomar a pergunta do Charlie aqui. Jogos abertos, jogos universitários, Taça Minas, depois Copa Neurologia em outubro, que aí a gente vai convidar Goiás e todos os times ali legal. da Superliga C, né? Aí depois da Copa Neurologia, Campeonato Goiano, né? Depois do Campeonato Goiano, vamos estar ali mais ou menos perto de dezembro, aí já é final de ano, aí em janeiro, Superliga B. E tem as etapas da Lince. As etapas da Lince vão ter 2 etapas, mas provavelmente a gente não deve irá levar o jogar. Quem é o time. técnico de vocês? O técnico, Atualmente é o Derivaldo. Fala um né, pouquinho que dele é o, pra no- gente. O Derivaldo é uma pessoa, assim, fantástica, né? que né, caiu da- de paraquedas. ele treinava times amadores. Derivaldo, o que é o nome dele? Derivado Alves Mota. Certo. Ele era professor do Santa Clara, Colégio Santa Clara, acho que todo mundo conhece, ali Em em frente Campinas, à né? Basílica de Campinas. Isso, ele treinava alguns times amadores e é um professor assim apaixonado pelo voleibol e ele Que veio, cresceu muito. acreditou no Neurologia Ativa. Se não fosse ele, a gente não teria subido para a Série C, a gente não teria ganhado a Série C. Ele acreditou na gente, está com a gente até hoje, tem levado esse projeto aí a altos níveis aí do voleibol nacional, né? E vocês treinam todos os dias? Como é que é a rotina de treino de vocês? A rotina de treino é 8 horas da manhã academia até as 9h30, 9h30 específico, até mais ou menos 11h30, meio-dia. Almoça, descansa, 17 horas, treino tático na quadra. Das 17 às 19h30. 19h30. É isso, todos E os quando dias. viaja, vai de carro, Charlie. Vai de carro. Cinco Gigantões. gigantões. 5 gigantões. Eu queria falar com carro. vocês, e aí pegando a experiência de vocês, o conhecimento de vocês, para falar um pouquinho sobre seleção masculina de vôlei para esse ciclo olímpico. Como é que chega a nossa seleção, Danilo? Eu acho que quando a gente fala de seleção, fala de vôlei, a gente tem que imaginar lá em cima. Sim. Claro. Pódio, é medalha de ouro, é tá entre as principais seleções, né? Mas como é que tá esse ciclo olímpico? Nós tivemos uma era muito boa no vôlei, tanto masculino quanto feminino, né? Assim como Cuba, né? Que liderou aí por muitos anos, né? Tricampeão olímpico, o vôlei mundial. A Itália também dominou Nos o anos cenário 90, voleibol masculino. sim, vários anos também. E é normal quando você dá uma caída. Cuba, você vê, Cuba deu uma caída, mas é por quê? Por falta de investimento de base. A gente cai na base de novo, porque a base é o futuro, não adianta, né? A gente querer lutar contra isso. E no cenário hoje de voleibol que a gente tem aqui no Brasil, eu acho que a gente vai também dar uma caída muito grande Eu acho por que já agora. demos, né? Já demos, porque a gente não está tendo tanto atleta com tanta qualidade como a gente tinha antes. Giba, Nauber, Dante, o próprio Dante, né? E tanto feminino quanto masculino. E isso vai dar uma caída muito brusca. Mas ainda são assim. trabalhos de ponta, né? O Brasil São de vira e trabalhos de mexe está em ponta. decisões. Em decisões. Mas isso também a gente também tem que enaltecer Zé Roberto, Bernardinho, que são assim fantásticos, né? O Zé, então, eu já tive a oportunidade de treinar com ele. O cara é fantástico. Ele foi seu técnico? Não, ele não foi meu técnico. Quando eu jogava em São Paulo, o assistente dele, que era o Paulo Coco, lá no Finaz Osasco, na época, no BCN, e eu era novinho ainda, garotinho, então aí ele falava, não, vem bater bola aqui, vem dar bolada nas meninas aqui, né? Aí a gente ia treinar lá com as meninas, lá, Virna, Fernanda Venturini, e assim, a Você gente... soltava o braço. Né, soltava o braço. E pra elas não era nada, né? E ele falava assim, o Zé, se você bater fraco, eu vou tirar você. Aí eu tava, não quero bater, não, fraco não. Aí a gente ia lá, treinava com as meninas e tal.
E na época as meninas, né, Virna, Fernanda Venturini... Já era uma geração que... Uau. Aí elas falavam assim, terminava o treino, teve uma vez que a Virna chegou para mim e falou assim, hoje você bateu igual as cubanas, hein? Eu, uau, as cubanas, deve ser forte, então. Igual a Mireia. Mireia, Regla Torres, Regla Bel. Então, era muito legal, assim, eu acompanhava essa fase, assim, então, eu acho que, por agora, assim, a gente vai dar uma caída muito brusca, assim, em termos de seleção, em campeonatos mundiais, Olimpíada, tal, por essa renovação, né? Você citou o nome do Dante, né, que é o maior atleta goiano da história, né, um dos maiores do Brasil, olímpico, né? Campeão olímpico. Mundial. E vocês têm hoje uma relação estreita com o Dante, né? Como é que ele está envolvido nesse projeto do Neurologia? Ele que também tem participação, teve com o Goiás Vôlei. Como é que está o Dante, a figura do Dante nesse momento, ligada ao voleibol aqui em Goiás? Então, o Dante, ele quer ajudar o Neurologia Ativa. Hoje mesmo, ele vai lá na associação, né? Às 15 horas, a gente vai se reunir com ele lá. Porque ele conversou comigo, ele teve que sair do Goiás e assumiu lá a Secretaria de Esporte de Itubiara. E ele morre de vontade de voltar para o alto rendimento. E a gente estreitou uma conversa, ele quer vir para cá, só que para o Dante vir para cá, a gente também tem que ajudá-lo financeiramente. O projeto tem que ter condições de trazê-lo inicialmente para poder ajudar a gente, né? Ele abre portas? Muitas portas, né? Muitas. É uma pessoa interessante para vir e para ajudar. Ele já está ajudando a gente em conversar com algumas pessoas, né? Mas seria importante que ele estivesse aqui. Mas a nossa associação não tem condições de mantê-lo aqui, né? Então, esse é o problema que a gente vem enfrentando da vinda dele de lá para cá, né? Aí ele viria como uma espécie de conselheiro? Na gestor, realidade, é um como é que seria? supervisor do Supervisor. projeto. A gente quer colocar ele como supervisor do nosso projeto, né? Mas essa dificuldade nossa em captar o nosso projeto incentivado, né? Porque a gente ainda não conseguiu captar, não conseguiu nenhuma empresa que mande os impostos para nós, para a gente poder rodar esse projeto incentivado. Hoje o projeto ele conta com mais meninos ou mais meninas? Ou existe uma... É meio misto, porque a gente tem são duas equipes master masculina, duas equipes master feminina. A gente tem aqui, nessa foto que eu mostrei mesmo, tem 90% da iniciação esportiva são mulheres. E a iniciação ela é gratuita? Gratuita. É só se inscrever. É só ir lá no ginásio da Cidade Jardim, conversar lá com o Vinícius e fazer a inscrição. Vocês não cobram nada, taxa de inscrição, uniforme, nada. A gente dá o uniforme para eles. Gente, é um projeto que precisa... É um projeto social precisa mesmo. ser ajudado, precisa ser apoiado, sabe? É um projeto que não cobra nada da criança. A criança bateu lá no ginásio, chegou lá para... Né, eu acho que essa, às vezes, até a realidade chega descalço. Sim, é o que mais tem lá. Poxa, ela é abraçada pelo projeto ali, ela começa a aprender fundamentos do esporte. Tudo de graça nas 3 unidades. Só a unidade do Oasis que não. Por quê? Por causa, um clube e um clube a gente Atende um clube os particular sócios. e atende os sócios Sim. e as pessoas daquela região ali. Então a gente tem que pelo menos ter um pouquinho de receita para que a gente consiga, né, dar conta, né, dessa demanda aí, já que a gente não, das outras escolinhas a gente não tem nenhum Legal. recurso. Cara, quando o Charlie falou sobre o programa aqui, eu falei, a gente vai falar muito de vôlei, Superliga e tal, mas o programa tomou um outro rumo que foi legal de mostrar o projeto de vocês, de iniciação esportiva e de ajuda, né? E mais do que isso, cara, mostrar que o vôlei goiano existe. Sim. E muito. O vôlei goiano existe. Quantos times são na Liga? Na Liga Amadora? Masculino. 88 masculino. masculino. Feminino Olha deve aí. ser uns 96. Ó, por aí. então você que está nos São acompanhando... mais de 160 times. São 186. Aí, gente. 186 times. Sim. Cada time tem aí umas 14 pessoas. Sim. O vôlei goiano existe, gente. E aqui, 2 representantes participaram conosco. O Danilo Santos e o Sávio Beniz, que são lá do Neurologia Ativa, que se prepara para a Superliga B
Fechamos, Charlie? Fechamos. Obrigado por Obrigado atender o a vocês convite. pela Sucesso ao oportunidade. projeto. Muito Né? obrigado. A gente, como eu disse lá no início do programa, estamos desenvolvendo aí o projeto Olimpismo 365, né, que é ligado ao Comitê Olímpico Internacional e tem como pilar mostrar à juventude, né, a importância do espírito olímpico. E a gente falou muito de espírito olímpico aqui. Quando você abraça um jovem que quer dar os primeiros passos dentro da iniciação esportiva, isso também é espírito olímpico, isso é inclusão. Parabéns pelo projeto. Obrigado, viu, Danilo? Eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço, né, por essa conversa bem legal, assim, para a gente expandir e abrir a mente das pessoas para atentar à sociedade, né? A gente sabe que a sociedade necessita muito disso e o esporte transforma a vida. A gente pega tanto caso lá, tantas crianças, e eu mesmo, assim, transformou a minha vida. Isso é um produto do esporte, né? O Sávio também é um produto do esporte. Então, isso, a gente é prova disso, O né? produto não fica feio. Você venceu pelo esporte. Venci Vocês pelo venceram esporte. pelo esporte, Sávio também pela medicina. Tem o nosso supervisor, o Vinícius, né, que trabalha com a gente direto, ele sempre brinca comigo, né? Ele olha assim para mim e fala assim, você venceu na vida. Você venceu na vida. Vou lá contar a sua história. Aí Isso aí. fica me enchendo o Agora saco. nós vamos ali, que tem uma rede, e você vai cortar no Charlie, ele vai E pode defender soltar. E pode Você vai soltar. defender de toque. E pode soltar. Sem quebrar os dedos, beleza, Danilo? Eu te ensino, Charles, pode deixar. Defender de toque, aí é canseiro. E eu venho aqui convidar vocês a ir lá no nosso ginásio, Vamos conhecer sim. o projeto social Corpo e Mente Ficarei Ativa. atento à tabela, porque quero levar Antônio e Cecília, Muito bem. meus filhos, para acompanhar os jogos da Muito Superliga bem. B. E De assim, verdade. e vão lá conhecer o projeto social Nós também. vamos enviar Vão uma equipe lá, lá. ver os treinamentos para vocês saber um pouquinho. sentirem um pouco ali. Vamos Toda sim. a sociedade pode ir ver o Neurologia Ativa. O Neurologia Ativa é uma organização pública. Fala o endereço. Ginásio Poliesportivo da Cidade Jardim. Ali Praça onde Abel tem a Coimbra. Praça Abel Coimbra, onde a gente mudou a cara daquele lugar, transformou aquela quadra externa lá do ginásio. Revitalizou. Revitalizou ela. Então, lá está funcionando os nossos projetos sociais. Procura a gente, ajuda a gente que a gente está precisando. Foi show de bola. Falamos de assistência social, de iniciação esportiva, de voleibol, com o Sávio Benizzi e o Danilo Santos. Ao meu lado aqui o Charlie Pereira, em mais uma edição do Conexão Sagres. Até a próxima, pessoal! Conexão Sagres.